Irmãos, Apocalipse capítulo 16, nós estamos aqui no quarto ciclo de visões do livro de Apocalipse, que contém ao todo 7 ciclos. Nós estamos no quarto, que foi inaugurado no capítulo 15, com a introdução de 7 flagelos, um interlúdio dos versos do 2º ao verso 4, quando vemos os eleitos, o povo de Deus, o povo remido, adorando ao Senhor, mesmo em meio a todos os flagelos que viriam a ser lançados na terra. Depois do verso 5º ao verso 8 do capítulo 15, o anjo do Senhor é ordenado a ele que envie os 7 flagelos e dê ordem para que eles sejam enviados. Vimos que esse ser está vestido como os antigos sacerdotes se vestiam, não é? De linho puro, resplandecente, cingidos no peito com cintas de ouro, ou seja, eles servem ao Senhor, na presença do Senhor. Vimos dos 4 seres viventes, um deles pegar a taça cheia da cólera de Deus, e vimos uma referência a Isaías capítulo 6, no verso 8º, com o santuário se enchendo de fumaça procedente da glória de Deus, mostrando que o mesmo Deus que está operando hoje é o Deus que operou lá no passado, é o Deus que conduziu o seu povo com boa mão, que operou a sua vontade, que determinou a Isaías que pregasse. E é muito interessante que o que veremos a partir de agora tem uma relação muito estreita com o ministério do profeta Isaías. Isaías pregou por 40 anos. E eu diria, irmãos, que se Isaías ele fosse concorrer ao ministério pastoral em uma de nossas igrejas, provavelmente ele não seria eleito. Simplesmente por um detalhe, nós vivemos num tempo de pragmatismo tão grande e Isaías não tinha um currículo muito bom para apresentar. Ele pregou por 40 anos e ninguém se converteu. Imagine um pastor pregar 40 anos e alguém perguntar assim: quantas almas você levou a Jesus? E ele dizer: nenhuma. Pastor Marcelo gosta de fazer essa pergunta, Quantas almas você levou a Jesus nesse ano? Aí Isaías ia dizer: nenhuma. Aí pastor Marcelo já ia olhar para ele assim, meio atravessado. No ano seguinte, pastor Marcelo perguntou: e nesse ano, Isaías, quantas almas você levou para Jesus? Nenhuma. Ele disse: você é fraco mesmo, você é da Fracolândia, Isaías? Então, Isaías pregou 40 anos a Israel e ninguém se converteu. Mas ele continuou pregando, porque a ordem que o Senhor havia dado era que ele pregasse. E o Senhor havia advertido Isaías, dizendo que ele ia falar, que ele ia pregar, mas o Senhor mesmo ia fechar os ouvidos do povo, ia endurecer o seu coração, para que eles ouvissem e não crescem. Porque a pregação de Isaías ela seria uma pregação de juízo. Seria uma pregação do Evangelho, mas que traria juízo. E a gente precisa entender isso. A pregação do Evangelho, ela nunca volta vazia. A pregação da palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela há de produzir salvação ou ela há de produzir juízo na vida das pessoas. Porque a mensagem do Evangelho, ela pode ser resumida naquele anúncio do Senhor Jesus: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E aqueles que não se arrependem terão que lidar com o reino de Deus sem um arrependimento. E isso será muito danoso. Por outro lado, aqueles que se arrependem aguardam a chegada do reino de Deus com uma ansiedade gostosa, porque eles querem estar diante do Senhor e experimentar a sua presença todos os dias, eternamente. O capítulo 16, portanto, agora são os flagelos que são lançados na terra. Eles são lançados por anjos que são ordenados ao Senhor, que servem ao Senhor, que lancem esses flagelos à semelhança das trombetas e à semelhança dos selos que foram abertos. Esses flagelos eles representam grandes sofrimentos e dores e angústias que virão sobre o mundo e que de fato já tem vindo. A gente já tem compreendido que o livro de Apocalipse ele é um livro que ele não relata um período específico da história, mas toda a história a partir de Gênesis 3 está exposta no livro de Apocalipse, ou seja, um mundo que é governado pelo Senhor, mas um mundo que se afasta de Deus, um mundo que jaz no maligno. Há um espírito do século, que se coloca em oposição a Deus, em oposição à palavra de Deus, em oposição à igreja do Senhor,
em oposição a Cristo, e há um juízo sobre esse espírito do século, sobre o mundo que segue esse espírito, e que vai ser representado aqui em Apocalipse, no capítulo 13, a partir da besta que surge do mar, a besta que surge da terra, e no capítulo anterior, no falso profeta, que são, mais uma vez, representados aqui nesse texto que nós veremos. Há uma diferença grande entre os flagelos, a trombeta, as trombetas e os selos. Os selos e as trombetas, eles apresentam juízos parciais. São juízos que virão, mas eles sempre vêm assim, um terço, um quarto, nunca é na totalidade. Os flagelos, eles vão apresentar um juízo na totalidade. Todo o mar será coberto de sangue. Todo o sol vai arder de maneira que os homens morram. Toda a água potável vai ser envenenada. Ele está falando de uma proximidade no tempo em que Deus lançará sobre a terra um juízo. E é muito interessante, porque os selos e as trombetas, eles são marcados por um interlúdio, ou seja, o texto ele dá um freio, ele dá uma parada, no sexto, lá no capítulo 5º, 6º, a gente vai ver isso. Depois, no capítulo 10º, as trombetas também elas têm um freio, na sexta trombeta, e só depois de um interlúdio, em que o Senhor meio que traz um alívio ao seu povo no meio do sofrimento do mundo, né? É como se o Senhor desse uma parada estratégica no juízo que ele lança sobre a terra para trazer um pouco de alívio ao mundo por causa do seu povo. Agora, nos flagelos não tem alívio nenhum. Os flagelos, eles não têm um interlúdio, eles se seguem um atrás do outro, como que dizendo assim, eu tenho pressa. O mundo caminha apressadamente para o fim, sem interrupção. Essa é a ideia. Talvez você me acompanhe na interpretação disso e na leitura que nós fazemos nos nossos dias. Como se o mundo ele caminhasse apressadamente para o fim, porque não há alívio, né? Uma coisa atrás da outra. E quando a gente pensa que terminou, nós tivemos... o mundo entrou numa crise econômica em 2012, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, e vem outra. E quando a gente pensa que vai melhorar, e vem uma pandemia. E quando a gente pensa que a pandemia está acabando, vem uma guerra. E quando a gente pensa que a guerra vai durar pouco tempo, ela já vai se arrastando. E aí já tem a China dizendo que está muito certo. E aí já tem... Enfim, a gente não sabe o que vem. Mas são coisas que vêm a galope, uma atrás das outras. E nós precisamos estar preparados. A partir de agora... Do capítulo 16 em diante, nós não vamos ter intervalos nos juízos que são lançados sobre a terra, a não ser no capítulo 20, que nós temos um interlúdio, que parece ser estranho, porque é um interlúdio em que Satanás é preso, como que trazendo um alívio, mas depois ele é solto, e finalmente ele é derrotado, e um juízo vem sobre a terra definitivamente, sendo estabelecido o reino do Senhor. Então a gente vai observar esses 7 flagelos, não é, hoje, de uma forma bem rápida. Se a gente fosse deter muito a cada um, não é, daria um sermão em cada um, e a gente teria aí mais quase 2 meses em flagelos. Mas eu quero caminhar rápido, porque os flagelos eles vão repetir coisas que nós já vimos nos selos, coisas que nós já vimos nas trombetas e coisas que nós já vimos no capítulo, do capítulo 12 em diante, não é? Na luta da igreja contra o espírito do século, do dragão que se levanta contra a igreja, que é vencido numa batalha nos céus, e também no capítulo 14, que apresenta, não é, o espírito do século nessa trindade má, que é o dragão, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar. E nós vemos então o primeiro selo, né, quando é ouvida do santuário, ou seja, é uma voz que vem da presença de Deus, e nós precisamos ter isso em mente. Nada acontece sem a autoridade do Senhor, sem a sua mão estendida. As ordens são dadas pelo Senhor. Não imagine que o adversário dê ordens no mundo,
conquanto o mundo esteja posto na maldade dele, o mundo esteja desfigurado por causa do pecado, o Senhor dá ordens, e por isso mesmo o mundo continua girando. E por isso mesmo a gente continua vivendo. Porque é o Senhor quem dá ordens nesse mundo, e nós não podemos perder essa expectativa. Essa voz vem do santuário e é uma voz diferente, é uma grande voz. Quando João fala isso, ele está dizendo que é uma voz que ressoa, é uma voz que explode nos céus, e é diferente de qualquer outra, é uma voz extraordinária. E essa voz dá uma ordem: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. É como se uma taça, sabe, quando ela transborda, é como se Deus ele tivesse uma medida em que ele aguarda para lançar o seu juízo de uma forma mais firme, mais sentida no mundo. E é como se a tolerância de Deus com o mundo chegasse no seu limite. Esborrou, transbordou, de maneira que o Senhor agora dá ordens, porque a sua paciência com o mundo, se é que a gente pode dizer assim, e aqui é uma antropopatia, né? Falar que Deus tem paciência ou que Deus perde a paciência, isso é uma figura humana em que a gente atribui a Deus, mas a gente sabe que Deus é tão alto e tão diferente de nós, não é? Mas para que nós possamos entender como esborrou, não dá mais para suportar os homens assim. Sabe aqueles homens do Salmo 2 que imaginam coisas contra o Senhor, que falam contra o seu ungido? É muito interessante que o Salmo, lá no final, no último verso, veja como ele diz, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Há uma palavra, um evangelho anunciado aos homens, aos ímpios na terra, dizendo assim, agora, a partir do verso 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegria, beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Há uma advertência aos reis, há uma advertência aos juízes da terra, né, o STF precisa ouvir isso, há uma advertência a todos os poderosos na terra de que eles se deixem advertir e que eles beijem o filho. É interessante que a ideia aqui do verso 13 de beijar o filho é que eles entrem num santuário onde o filho está sentado no trono e eles se aproximem do filho engatinhando. Eles fiquem de 4 e vão então engatinhando e beijem os pés do soberano. É isso que o texto está dizendo assim, humilhem-se. Percebam que só tem um rei, um juiz, um soberano, só tem um monarca na terra que é o Senhor Deus, e vocês estão confrontando ou afrontando ele, arrependei-vos, essa é a ideia. A gente chega aqui no flagelo justamente quando aquilo que é dito no Salmo 2 chega a se cumprir. A ira se inflamou. Deus se irou, a sua taça transbordou e agora ele vai julgar a terra. Ide derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É claro que Apocalipse, como nós sabemos, é um livro simbólico. Então, essas úlceras elas podem ser físicas, elas podem ser emocionais, elas podem ser psicológicas, espirituais. O fato é que o que a trombeta está dizendo é que haverá sofrimento pessoal, e o mundo sofre. E quando o mundo sofre, as pessoas também individualmente sofrem. Não é? A cólera de Deus é lançada no mundo para julgar a terra, e o mundo precisa perceber que o sofrimento, a angústia, a dor, não é? As úlceras malignas, ou seja, são úlceras que são provenientes do mal, são perniciosas, elas são a normalidade do mundo se Deus não tiver a sua mão estendida. Irmãos, o que mantém as pessoas vivendo, o que nos dá vida, o que mantém o mundo girando, não é a normalidade, porque o mundo ele caiu da sua normalidade. Ele caiu na naturalidade do pecado. A gente fala assim, o homem natural. O homem natural é um homem nascido em pecado. O homem nascido de novo, esse é o homem normal.
É o homem que se humaniza à imagem de Cristo. O mundo não é um mundo normal, o mundo é um mundo natural do pecado. A normalidade foi quebrada. O mundo é um mundo anormal. E se Deus não estender as mãos, isso que sobrevirá sobre os homens. O Senhor encolhe as suas mãos. E ele permite, então, na sua cólera, que o mundo viva as consequências dos seus próprios pecados. O mundo perdido, ele enfatiza, não é? O amor de Deus. Nós conversávamos agora em oração, e uma irmã pediu oração pelo seu irmão, e dizia, olha, ele acredita nesse Deus filosófico, num Deus que vai salvar todo mundo e que ama todo mundo, mas essa é a mensagem que tem sido anunciada, não é? De que todo caminho dá na venda, de que todo mundo no final vai ser salvo, não é? De que as boas obras podem nos levar a algum lugar. E claro, ninguém quer pesar, né, o que faz de mal e o que faz de bom, porque as boas obras sempre vão ficar, não é, em desvantagem. As pessoas, elas são guiadas por uma mentira de que alguma coisa vai salvá-las, quer sejam as suas obras, quer seja um extraterrestre, quer seja Elon Musk indo para Marte, ou o que quer que seja, algo vai salvar a humanidade, mas não há salvação para ela. Né? A única salvação está em Cristo. E o mundo enfatiza esse amor de Deus. Não, Deus é amor. Eu me lembro do pastor Marcos André muito irritado com uma pessoa, uma tia dele, e ele ficou muito bravo, porque ela conversando, e ela dizia assim para ele, olhe, a ira de Deus é desse tamanho, mas o amor dele é desse tamanho. Aí ele disse, não diga heresias. Né? Aí eu digo, pronto, o pastor Marcos ficou bravo. Não diga heresias, essa é uma grande heresia. Deus ele em seus atributos, ele não tem atributos maiores do que outros. Ele é tanto amor quanto ele é ira. Ele é tanto juízo quanto é santidade. Não há um super atributo de Deus. Todos os atributos são equilibrados no Senhor. E o Senhor, na medida em que ele amou, ele também é um Deus irado contra o pecado. E ele é um Deus justo. E o mundo, ele não quer aceitar isso. Não é? Ele sente na sua consciência que algo está errado. O mundo sente uma inquietação quanto ao rumo que o mundo toma, mas ele se nega a aceitar que há um Deus que é um verdadeiro e grande juiz, diante de quem ele há de prestar contas de sua vida. E essa é a mensagem do Evangelho que precisamos pregar. Não é? Eu ouvia hoje, vindo do seminário, entrei no carro e liguei o rádio e estava ouvindo uma pregação. E o pregador, ele dizia assim, Jesus é o nosso modelo. Eu disse, tá certo. E aí ele começou a dizer, Jesus, ele fez o mar se calar. Eu digo, já sei onde esse negócio vai parar. E aí ele disse assim, você tem autoridade de mandar o mar se calar. Eu disse, vai lá, bestalhado, e mergulha em Boa Viagem com um monte de tubarão para ver o que vai dar. Se você não faz, é porque você não tem fé. E a mensagem foi por aí, naquela mensagem de triunfalismo, né? Que fala de um evangelho que triunfa sobre as coisas aqui, porque nós não queremos sofrer nesse mundo. Quando o evangelho, ele fala, na realidade, não do nosso triunfalismo, mas de um Cristo que triunfou sobre o pecado. Do grande modelo de homem, que é o nosso mestre, sobre quem nós nos refugiamos, e ele sim triunfou sobre todas as coisas. Nós não triunfamos sobre nada. O nosso triunfo é o triunfo dele. E nós conseguimos viver e estar diante do Senhor por causa do triunfo de Cristo. Se formos entregues a nós mesmos e a nossa própria fé, estaríamos perdidos. Mas porque Cristo, ele nos move, o seu Espírito nos conduz, porque o Evangelho nos alcançou, sim, nós podemos viver no triunfo sobre o pecado, sem sermos escravizados pelo pecado. Conquanto, se deixarmos entregues a nós mesmos, nós seremos completamente escravizados pelo pecado. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus, que nos conduz. Então não há uma outra opção. O texto, ele diz que esse juízo do primeiro flagelo, ele virá sobre aqueles portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem. Você se lembra que quando surge a besta da terra e a besta que surge do mar,
ali é um poder político, não é? Lembram disso? E ali também é um poder religioso, é um culto estabelecido, um falso culto, um falso Deus, não é? Eles recebem no poder político a marca, como cidadãos desse reino humano. Agostinho chamaria de cidade dos homens, né? Essa cidade dos homens. E há aqueles que cultuam a um falso Deus, a besta, nesse falso culto, nessa falsa igreja. E, irmãos, nós precisamos entender isso, ou nós carregamos o selo do Cordeiro. E é interessante que aqueles que a besta não pode tocar são aqueles que têm o selo, que foram selados pelo Cordeiro. Não é? O capítulo 7 de Apocalipse vai apontar isso, o capítulo 12 vai falar disso também. Ou nós temos o selo do Cordeiro na fronte, é interessante que Apocalipse diz isso, ou seja, na fronte, porque além de ser um testemunho para que todos vejam, esse selo afeta a maneira como nós pensamos, a maneira como nós percebemos as coisas, a nossa mente, ela é renovada pela palavra de Deus, de sorte que as conexões que fazemos acerca da vida, das verdades, elas são dirigidas pelas Escrituras. O nosso pensamento é dirigido pela palavra de Deus. É muito interessante porque na sexta-feira eu falava exatamente sobre isso no processo que a gente estava julgando lá em São Paulo, no tribunal, e uma pessoa ela defendia a liberdade de consciência falando de coisas que são contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, o aborto, e defendendo essa ideia. Não é? E eu dizia, não, mas a nossa mente ela é cativa das Escrituras. Aqueles que têm o selo de Cristo na sua fronte, eles pensam de acordo com a palavra de Cristo. Eles não podem pensar de outra forma. Ou nós temos esse selo, ou nós temos, então, a marca da besta. É uma escolha. Não tem meio termo. Não tem alguém sem marca. E esse selo diz a quem pertencemos. Ou nós temos a marca do nosso Senhor, Cristo, ou temos a marca de outro Senhor, que é a besta. Não há opção. Não há como ficarmos em cima do muro. E esse mundo não está em cima do muro. Não é? Ele tem uma marca. E o anúncio dele é de uma marca. E o rumo que esse mundo toma é dessa marca que ele anuncia, que ele prega, que ele quer seguir. Uma marca contrária ao Evangelho, contrária a Deus, contrária à submissão ao Deus Todo-Poderoso. E enquanto o mundo viva isso, irmãos, há um alerta. Nós precisamos cuidar do nosso próprio coração, porque ele é enganoso. E nós somos bombardeados diariamente, diuturnamente, por uma mensagem contrária a Cristo. Nós vivemos numa cultura contrária ao Evangelho, numa cultura contrária a Cristo. E veja, de repente, a gente vai ouvir algo como eu ouvi lá nesse processo que a gente estava julgando, uma senhora, uma irmã com 60 anos de membresia na igreja, ou seja, não é alguém incauto, com funções de liderança na igreja, de repente dizendo assim, não é, que há um obscurantismo do pensamento judaico-cristão que permeia a igreja e o tradicionalismo brasileiro. Veja, o obscurantismo do pensamento judaico. Qual é o pensamento judaico-cristão? Esse é o pensamento judaico-cristão. E de repente alguém está dentro da igreja dizendo isso, chamando o evangelho de obscurantismo. Irmãos, não nos enganemos, porque nós mesmos podemos ser, sabe, sequestrados na nossa mente, na nossa forma de pensar. Quantos não caíram? Quantas pessoas você mesmo conhece que caíram do evangelho? Que entraram numa outra compreensão distante e contrária à palavra de Deus? Nós conhecemos. Então, nós precisamos cuidar para que a nossa mente, o nosso coração seja constantemente influenciado pelas Escrituras, para que nós não sejamos tomados, sequestrados por esse espírito do século. É muito simples, a gente começa a achar normal. Olha, as grandes igrejas históricas que no passado foram fiéis, todas elas caíram.
Eu conversava com um pastor semana passada, pastor de uma igreja, que rompeu conosco lá no início do século XX. Nós nos separamos e essa igreja ela se afastou completamente dessa doutrina. E ele falava da luta, da dificuldade que é ser pastor ali. E ele disse, eu permaneço ali porque eu estou lutando. Eu estou querendo pregar o evangelho lá dentro, mas é muito difícil. É muito difícil. Né? E as pautas minoritárias entraram completamente dentro da igreja dele. Do que você imaginar. Não é? Da homossexualidade, do feminismo cristão, não é? Da dívida histórica. Essas pautas todas entraram naquela igreja. Ele diz, vocês ainda estão preservando, não é? E vocês precisam lutar por preservar isso. Não permitam que a IPB caia onde nós caímos lá atrás. Porque eu sei o buraco em que nós nos metemos e como é difícil a gente sair de lá. Ou seja, isso acontece em instituições, isso acontece com corações. Nós precisamos vigiar quanto a isso. Um segundo flagelo, não se preocupe, eu vou só até o terceiro, porque se for para ir até o sexto, né, eu vou ser rápido demais. Eu queria ir até o sexto no início, por isso eu li os 6, mas eu me demorei tanto aqui no primeiro, porque tem tanta coisa para falar, que eu vou ficar só até o terceiro, tá certo? E a gente não tem pressa. O segundo flagelo é mais rápido, porque o próprio texto é mais curto. Derramou o segundo flagelo, a sua taça, no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Nós já vimos um juízo sobre o mar, mas o juízo sobre o mar afetava 1/3, depois 1/4 do mar. Não ele completamente. Você percebe que as coisas mudam aqui no capítulo 16, como que o Senhor dizendo assim, está chegando o fim. Está chegando o final. O meu juízo agora é maior. E conquanto, irmãos, o juízo de Deus, ele se derrame sobre a terra, e nós tenhamos visto historicamente o juízo de Deus sendo derramado de forma assim muito firme, né? Olhe para o Egito, o Senhor lançando seu juízo sobre o Egito em 10 pragas. Esse segundo flagelo, não é? E o terceiro flagelo, eles são muito semelhantes, porque as águas se tornam em sangue. O primeiro, as águas do mar. O segundo, as águas dos rios, as águas potáveis, as fontes. Você lembra que isso aconteceu no Egito também. O rio Nilo, um deus para os egípcios, aquele que dava vida ao Egito, ele é transformado em sangue. E tudo que tem ali morre. Não é? Imagine que com um rio transformado em sangue, os peixes morreram e eles apodreceram naquele rio. O ambiente ele ficou impraticável. As pragas surgiram. O Senhor lançou um juízo, mas aquele não foi um juízo completo. Foi um juízo sobre o Egito. Percebe? A gente está falando aqui de um juízo global. A gente vê o juízo sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor lança o juízo sobre eles e o Senhor os destrói. Mas é um juízo também localizado sobre Sodoma e Gomorra. Nós vemos o Senhor lançando o juízo contra Nínive. E se Jonas não fosse lá pregar e houvesse arrependimento, mesmo com toda a má vontade que Jonas teve em pregar, porque é o Senhor quem converte, não é o pregador, Nínive teria sido destruída também. Mas não foi, porque houve arrependimento. Nós vemos o juízo de Deus agora não lançado contra cidades, não lançado contra um rio localizado, é lançado sobre o mar que cobre a terra. Um mar que está em todos os cantos, que todos vão sofrer as consequências disso. Então, a segunda taça, ela cobre os oceanos e transforma esses oceanos em sangue. E isso aponta para a deterioração da vida na terra. Né? O mar é um lugar de onde vem grande parte da vida. Não é? Sustento, economia, por onde muitos navios transitam. E imagine, a gente hoje vive num tempo em que as aeronaves vão, mas os navios continuam indo também. Imagine uma cidade como Recife, o mar ser transformado em sangue. Como seria isso? Né? Ou seja, todos vão sofrer as consequências disso. Como que dizendo, ninguém vai escapar. Haverá deterioração da vida no mundo.
Irmãos, a vida tem se deteriorado a cada dia. Ela tem se tornado impraticável e difícil nesse mundo. E agora numa forma global, numa amplitude global, não é? Isso é um juízo sobre os ímpios. E a igreja está no meio disso, porque a igreja vive nesse mundo. E o desafio é a igreja manter o seu contentamento no Senhor e entender que tudo isso faz parte de um plano perfeito de Deus. Que enquanto o mundo estiver desesperado em guerras, em flagelos, nós estamos dizendo: o Senhor está sentado no trono e Ele está no controle de todas as coisas. O tempo urge, vamos nos preparar. Chegamos no terceiro flagelo, e o último dessa noite. E nesse flagelo, quando a taça é derramada, as fontes das águas se tornam em sangue. É muito interessante que essa é uma resposta, não é, a uma oração que é feita no capítulo 6 de Apocalipse, quando os santos estão diante do Senhor e eles perguntam até quando o Senhor Ele permitirá que os homens vivam sem o juízo, sem a vingança do Senhor. O texto diz assim, a partir do verso 9 do capítulo 6, no quinto selo: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui são os mártires, né, diante do Senhor, e se você perceber a leitura desse terceiro flagelo, no capítulo 16, ele é uma resposta ao martírio da igreja. E o texto diz assim: então ouvi, no verso 5, o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nesse terceiro flagelo, o Senhor está julgando o mundo que martirizou os santos, que matou a igreja. Ou seja, irmãos, a gente vê de vez em quando coisas terríveis, né? Coisas terríveis. Vimos nos anos passados o ISIS decapitando crentes. Pastor Marcelo dizia que tem 130 pastores que se tem conhecimento presos na Ásia. Domingo ele dava esse número. Crentes sendo mortos na África, não é? A gente não sabe o que acontece na China e na Coreia do Norte. Agora há pouco, ontem conversava com os adolescentes e eles falavam de uma igreja presbiteriana que foi fechada, acho que no Senegal, foi lá? Não sei qual foi o país. Lembra, Bela, qual foi? No Sudão, uma igreja presbiteriana que foi fechada lá. A perseguição, ela é global. A gente tem aqui na América do Sul isso acontecendo. E pode parecer que o Senhor ele não esteja vendo essas coisas, mas Ele está. E percebe, havia uma ansiedade dos martirizados, dos santos, dizendo: até quando, Senhor? E o Senhor disse a eles: descansem, esperem, confiem em mim, tomem as vestes brancas, ou seja, santifiquem-se. Não é? E o Senhor agora ele vem com juízo. E é muito interessante porque o anjo adora o Senhor, e pode parecer, irmãos, que aos olhos humanos o juízo de Deus seja numa medida muito grande, mas o anjo diz que o Senhor é justo. Esse é o cântico, que Ele é eterno, que Ele é santo e que Ele é o juiz. E nós não podemos perder isso de vista, que esse juízo lançado sobre a terra é na medida certa. Dentro do tempo de Deus, o Senhor lança esse juízo na medida que Ele percebe ser a correta, e nós precisamos confiar no Senhor. Nem tarda. E às vezes a gente fica pensando, né, Senhor, até quando? A gente faz essa oração ali.
Até quando, Senhor? Até quando isso? Até quando aquilo? Os profetas menores, eles oraram muito assim, né? Você vai para o livro dos profetas menores e essa é uma tônica. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E é natural nós fazermos essa oração. Até quando, Senhor? E sempre a resposta do Senhor vai ser: confiem e esperem, porque eu sou o Senhor de toda a terra. E há um juízo, uma justiça de Deus que é perfeita, e ela será concretizada no tempo certo pelo Senhor Deus. A sua justiça se manifestará. E essa é uma doutrina que precisamos entender e firmar no nosso coração, que o Senhor é tanto justo como Ele é perfeito nos modos e nos tempos em que Ele age. Podemos confiar nisso, que Ele virá com a sua justiça, e com a sua justiça Ele destruirá a injustiça. Ele fará com que o bem triunfe sobre o mal, e o que é bom, belo e verdadeiro triunfe. Vivemos num mundo em que o bom é o mal, o belo é o horrível, e o verdadeiro é o que é falso. Mas nós somos cidadãos da cidade de Deus, e não da cidade dos homens. E nós podemos esperar num Deus que, na medida certa, derramará da sua taça no mundo. E nós podemos esperar no Senhor. Esse é um tempo, conforme disse, que daqui até o capítulo 16 vai acelerar. Eu imagino que nós estamos por aí, nesse tempo em que o Senhor tem acelerado o flagelo sobre o mundo. Não cheguei mais adiante, mas o verso 15 do capítulo 16 nos alerta: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós somos bem-aventurados na medida em que nós vigiamos e guardamos as nossas vestes para a glória do Senhor, num testemunho que o adore, que o glorifique, numa vida que seja consoante às Sagradas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e de prática. O Senhor console nosso coração com o fato de que Deus está julgando todas as coisas, e que nós aguardamos um tempo que em breve virá, quando, remidos, seremos glorificados no Senhor. O pastor Brivaldo vai orar por nós. Isso já existe em alguns países aqui da América do Sul. Você ser proibido de pregar o evangelho a alguém, porque isso pode ser importunação religiosa. Mas é pior, na ONU tem um projeto de que do abuso religioso dos pais contra os filhos. Os pais eles serem proibidos e o Estado fiscalizar a imposição de uma religião dos pais aos seus filhos. Ou seja, os pais trazerem os filhos à igreja seria um abuso religioso. Veja que coisa, né? Mas não vai chegar aí não, ou se chegar, vem a taça derramada, porque o Senhor é justo. Vamos colocar de pé, irmãos. Pai bendito, como é bom, Pai, como teu povo, olharmos para as Escrituras, ó Pai, e sabermos que não estamos no mundo, ó Deus, sem controle. Sabermos, ó Deus, que o Senhor é um Deus soberano sobre esta terra, Pai. E tudo, ó Deus, que acontece aqui, acontece, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Nos ensina, Pai, como Teu povo, a descansarmos sempre no Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, ó Pai, das nossas vidas. Aqueles que servem ao Senhor, que amam ao Senhor e que temem ao Senhor, ó Deus, mesmo em meio a dores nesse mundo, sabem, ó Deus, que tem uma viva esperança para as suas vidas, ó Pai. Que o Senhor, assim, ó Deus, nos firme sempre os passos nos Teus caminhos, para vivermos, ó Pai, sempre de acordo com a Tua vontade, Pai, de acordo com o Teu querer, Pai. Não de acordo com aquilo que o mundo diz, não de acordo com aquilo com que pensamos. Faz assim conosco, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre os irmãos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.